A Prefeitura de Porto Velho ingressou com uma ação na Justiça de Rondônia, pedindo em caráter liminar a cassação do decreto do governo do estado que permitiu o funcionamento do comércio, inclusive shopping center, academias e as igrejas. E o lockdown por mais 14 dias na cidade. A ação é assinada pelo procurador-geral do município, José Luiz Storer. O principal argumento apresentado ao magistrado são números crescentes de casos de infectados pelo novo coronavírus e a média de 10 mortes entre os dias 16 e 22 desse mês. Segundo a Procuradoria-Geral do município, após a decisão da restrição rígida de 14 dias, o governo de Rondônia não respeitou as fases seguintes do isolamento, como, por exemplo, permitir apenas os serviços essenciais e o delivery, ou seja, as entregas em restaurantes. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7 horas e 23 minutos, e dando sequência a esta conversa e sobre essa possibilidade de um lockdown, é que nós vamos conversar agora com o Dr. Ricardo Pianta e com o Augusto Pelúcio, conhecido carinhosamente como Guto Pelúcio, que participam conosco, nos dá a honra de acordar cedo. Aliás, essa juventude acorda cedo sempre, né? Antigamente a gente falava, essa juventude é a esperança do nosso Brasil. E aí eu diria que tem duas realidades do nosso Brasil, em especial de Rondônia. Dois baluartes, exemplares jovens da nossa sociedade. Garotada, assim posso chamá-los com muito respeito e admiração. Bem-vindo ao nosso Balanço Geral, primeiramente. Obrigado. Satisfação mais uma vez, Cleves. Parabéns pelo seu trabalho, por ter esse dinamismo, começando o dia, já deixando todo rondoniense bem informado. Guto. Bom dia, Kleber. É uma alegria participar do programa, ver você com esse entusiasmo, essa animação. Eu comecei aqui quase a dançar quando você começou a cantar, então pra gente é de fato uma alegria começar com essa animação, uma dose de melhor do que café, essa animação e energia que você tem toda manhã. E eu fico até triste de começar o dia vindo no seu programa aqui falar de um assunto pesado aí do prefeito. Mas é importante, né, Guto? É importante, Ricardo, a gente precisa falar sim. Vocês acreditam que a Justiça vai decretar realmente o lockdown? Vai ouvir esse clamor do prefeito, Guto e Pianta? Bom, primeiro eu vou deixar depois o doutor aí falar sobre a parte mais da saúde. O que de fato nos surpreendeu muito essa decisão do prefeito. Primeiro porque se ele realmente quisesse fazer um distanciamento social mais restritivo, se ele quisesse fazer o lockdown, o prefeito tinha total autonomia de fazer um decreto e fazer o isolamento acontecer, nem de justiça precisava. O próprio STF, definiu que é a atribuição do prefeito e do governador fazer o distanciamento social. E surpreende a gente o prefeito pedir da justiça para fechar, sendo que ele mesmo poderia fazer um decreto e fazer esse lockdown que ele deseja. Me surpreende também o município fazer isso de uma maneira repentina, sem nenhuma base científica, sem nenhum dado, da onde que vem de fato essa argumentação da prefeitura. Os empresários, o grupo do Pensar, nós temos acompanhado os números do governo desde o início da pandemia com muita apreensão. Nós estivemos reunindo com o próprio governo no dia 20, quando ele fez o decreto, e todo passo que o governo deu, ele informava e explicava com base em dados, com base estatística, o que estava acontecendo. Nos surpreende o prefeito colocar isso sem nenhuma base, sem nenhum estudo, sem nenhuma explicação e fazer isso à distância, O pessoal diz que o prefeito está viajando, então a gente realmente não entende o motivo, a maneira, a forma que está sendo tratada, e eu não acredito que a justiça dê isso, sendo que isso é uma atribuição do prefeito fazer. A FACER, a Federação das Associações Comerciais, a FEComércio já entrou junto nesse processo. A FEComércio pedindo para ser assistente, a FACER pedindo para ser amigos da corte. E o primeiro ponto que já foi colocado é isso. O prefeito quer delegar para a justiça que ela seja o executivo da pasta, ou ele de fato quer assumir as rédeas do problema e encarar esse vírus e combater isso da melhor maneira possível?
Eu vou deixar o Ricardo falar sobre essa parte de números, porque nos surpreende o fato dessa decisão. Em Porto Velho, no dia 15, quando teve esse avanço para a fase 2, tinha 302 pessoas internadas em Porto Velho. E até a data do dia 24, tinha 307. É natural que os números dos casos tenham subido. O município não fazia teste, não tinha testagem. Os casos apareceram porque tinha muita subnotificação. O número real que pode acompanhar é o número de internações. O número de internações tem aumentado, não nessa velocidade que tem aumentado o número de casos, e isso é outra coisa que nos surpreende. Talvez, se o município tivesse fazendo com a sua parte, levando o tratamento para a população, levando medicamento, fazendo o mínimo, que é ter um transporte, uma ambulância do tipo correto para levar para o hospital estadual, já que o município de Porto Velho não tem leito, não tem UTI, igual vários outros municípios fizeram, mesmo não sendo atribuição do município, talvez a gente não estivesse nessa situação. Mas é mais fácil fazer um distanciamento, é mais fácil colocar um lockdown, é mais fácil levar para a justiça um caso desse do que realmente encarar com toda a responsabilidade um problema da saúde que nós estamos passando. Mas não quero entrar na saúde, que o doutor aí pode falar melhor do que eu. Cleves, Guto, o caso, na minha opinião, é muito simples, né? A gente tem aí, é muito triste, perder vidas é muito triste, cada vida é uma vida e ela deve ser zelada acima de tudo. Mas a gente tem que chamar atenção principalmente para duas situações. O lockdown, todos os lugares onde o lockdown entrou no meio do processo, os números não mudaram, certo? É claro, temos que ter a responsabilidade como estamos tendo. Outro detalhe, o risco de contaminação nas atividades laborais, ele é muito menor do que as pessoas em casa. Então, no trabalho, as pessoas estão mais bem protegidas do que em casa. É muito fácil falar em lockdown para uma pessoa que mora, um núcleo familiar de 2, 3 pessoas, que tem uma casa, que tem toda uma estrutura. Mas essa não é a realidade da maioria da nossa cidade. Quantas pessoas hoje na periferia, que é a grande massa da nossa população, você tem núcleos familiares com 10, 12 pessoas, pessoas que moram em 3 cômodos, residências que estão ali, que o cara vai para dormir, que ele tem construído para dormir, não para passar todo dia. E em casa, não usa máscara, em casa tem contato com os vizinhos, em casa está todo mundo junto, misturado, ou seja, a facilidade da contaminação é muito maior. Então, se nós formos ver, o lockdown nesse momento, ele não vai levar a nada, pelo contrário, nós vamos causar mais caos. Caos por quê? Emprego, renda também é saúde. E nós temos que lembrar, né, dentro disso daí, o seguinte: hoje o Estado ele conta com mais leitos. Hoje nós temos uma nova realidade. Teve a inauguração ontem do Rio na Paz, que começa com 10 leitos, mas com facilidade de ampliação, de acordo com a necessidade. Junto com o Pensar Rondônia, todo o grupo que foi trabalhado junto com o Estado, foi inaugurado, foi feito zero. E agora, como que está isso? Hoje, nós temos um problema na ponta de uma responsabilidade da Prefeitura, que a Prefeitura não está cumprindo. Agora, é uma questão de gestão. Recurso não faltou. Só a Prefeitura de Porto Velho, só do governo federal, 70 milhões. E aí? Como que a Prefeitura está desenvolvendo isso? Como que ela está desenrolando isso? O Estado faz sua parte. Daqui a pouco nós vamos ter o quê? A Prefeitura tendo que entregar a gestão para poder fazer com que isso aconteça, que isso seja feito. E a gente tem que lembrar o seguinte: a Prefeitura está esquecendo, nós estamos falando de Covid, que é um assunto do momento, só que nós temos que entender o seguinte: o lockdown, esse problema todo que a Prefeitura está criando, até mesmo por falta, se você quiser criar um lockdown, ele tem a caneta na mão para poder assinar, ele não precisa pedir isso a um juiz. Agora, o dano psíquico que ele está causando na população como um todo, porque nós estamos em plena pandemia, ninguém sabe mais se abre ou se não abre seu comércio. Hoje, com certeza, o comerciante, o empresário não sabe o que ele tem que fazer no seu trabalho. Quem vai trabalhar hoje não sabe se vai trabalhar ou não. Quem está na rua, quem vai fazer sua compra, quem precisa comprar, não sabe se vai ter polícia na rua mandando ele voltar para casa. Ou seja, uma incógnita que ele deixa a população, que gera pânico. Nós vamos ter um saldo de problemas psiquiátricos pós-pandemia absurdo. E isso está simplesmente, nós estamos com essa situação, está sendo que fomentado esse problema psíquico também criado na população. Então, nós precisamos de uma gestão nesse momento. Os números hoje, como o próprio Guto colocou, ele começa a diminuir, principalmente o número de mortes, é uma realidade do Brasil.
E isso chega aqui. Nossa taxa de crescimento é em torno de 7% ao dia. É um número muito baixo comparado às outras realidades. E hoje, Porto Velho tem estrutura para conseguir aumentar. Segundo o decreto, era 80% dos leitos ocupados. Nós temos 76% com facilidade de ampliação de leitos. Então, eu acho que cabe agora um processo de gestão dentro da CEMUSA para gerir simplesmente as unidades. Como o próprio Guto disse, tem leito. Então, o que nós precisamos? Simplesmente da ambulância para levar das UPAs para as unidades estaduais. E aí a prefeitura tem que fazer a sua parte. E a sua parte é servir, é prestar serviços de saúde e não fechar a cidade. E você acha que, ainda que a justiça aceitasse esse pedido da prefeitura, em 14 dias de lockdown, ele resolveria os problemas que não resolveu até agora? Olha, eu acho que não resolveria. Do ponto de vista de saúde, hoje nós temos uma comunicação comunitária. No momento que o vírus não serviria lá atrás, se fosse para a gente não deixar com que o vírus entrasse, fizéssemos um lockdown e depois a gente fechasse as fronteiras e não tivéssemos contato com ninguém. Aí poderia até ser que nós tivéssemos resultado, porque nós não deixaríamos com que o vírus entrasse na nossa comunidade. Só que isso é impossível. Nós vamos parar por 14 dias, vamos ter uma falência generalizada, problemas generalizados, problemas de violência doméstica como tem crescido a cada dia, problemas de contaminação, as UPAs vão continuar do mesmo jeito, nós não vamos ter avanço. Se em 100 dias isso não for resolvido, em 14 será? Deixa assim. E falo mais. Se vai haver algum tipo de distanciamento, um lockdown, alguma coisa do tipo determinado pela Justiça, que a Justiça também determine a intervenção do Estado para resolver o problema municipal, porque é nítido, os números de Porto Velho, eles são muito diferentes do interior. Então, o que os prefeitos do interior estão fazendo de diferente que o capital não está fazendo? Então, se vai haver uma intervenção da Justiça no âmbito da saúde, que faça da maneira certa, porque depois de 100 dias, se a prefeitura não consegue colocar ambulância para a população, não consegue comprar medicamento para a população, não consegue sequer colocar nenhum leito de pé para funcionar, sendo uma capital, sendo a capital 3, do estado, 2, 1. que a Justiça decrete intervenção no sistema de saúde municipal e coloque o Estado para fazer o que a prefeitura não está fazendo, porque o que não dá para a gente, enquanto munícipe de Porto Velho, e aí eu não falo nem enquanto empresário, nós não podemos ficar vivendo uma situação dessa, onde de fato não existe uma postura, uma eficiência, uma capacidade de encarar o problema de frente. Algumas semanas atrás tivemos reunião com o prefeito, com o secretário municipal e o protocolo era básico, continuavam dando dipirona para as pessoas, sendo que as pessoas iam para as UPAs querendo um tratamento e continuava o 0800 sem atender, sem falar para as pessoas o que tomar, como fazer, e aí de fato acontece o problema que aconteceu. Então, se é que tem que ter algum tipo de intervenção da Justiça nesse problema, que seja por inteiro, que tire do prefeito essa responsabilidade e passe para o Estado, porque a sua parte ele não está fazendo. Depois de 100 dias é muito fácil aplicar um decreto. O doutor bem disse da questão psicológica, observando os números de várias localidades, não existe uma região que tenha conseguido controlar as pessoas por mais de 100 dias em confinamento. Não existe estudo antropológico de como confinar um povo dentro de casa. E eu não estou falando de comércio, o grande pico que nós tivemos foi o reflexo do Dia das Mães, mas não foi o reflexo do Dia das Mães do comércio. As pessoas acabam indo na casa do familiar, acabam indo almoçar com a sua mãe e acabaram tendo esse pico. Todos os números mostram que nós estamos na principal semana de crescimento. Os números tendem a cair, mas esperávamos muito mais da prefeitura de ter feito o mínimo, o básico, o que é a sua função. Que se não é função fazer o leito, como sempre o prefeito tem colocado, se não é função entregar os 50 leitos que ele prometeu há alguns dias e agora voltou atrás, se não falou do Hospital Asti, depois voltou atrás, se não é função da prefeitura fazer isso, o básico, que é colocar a ambulância na rua e colocar tratamento para as pessoas, isso ia acontecer. E aí uma das coisas que o Grupo Pensar discutiu e vem discutindo desde ontem é fazer aquisição de kits, de medicamentos, já que a prefeitura não compra, os empresários que moram aqui, estão aqui, vão fazer isso, vamos criar uma maneira de atender, vamos colocar em alguma farmácia, vamos criar de fato um atendimento, porque
Se a prefeitura não dá o básico para o cidadão, alguém tem que fazer alguma coisa. E é esse o que o grupo tem feito muito além. Eu disse ontem, o grupo Pensar Rondônia não deve se chamar só Pensar Rondônia, tem que ser Ação Rondônia, porque tem reformado leito, tem comprado teste, tem comprado kit de alimentação, agora vai comprar kit de tratamento, de medicamento. Então, assim, esse grupo, realmente, os empresários sempre me surpreendem com as suas ações. A gente ficaria aqui a manhã toda e até o SIC News, porque o assunto é oportuno, a gente vê aí a revolta, ainda bem que existem pessoas que têm os seus afazeres e apesar também, porque o empresário é o que mais também sofre com essa epidemia, mas eles estão aí pensando Rondônia, pensar Rondônia. E parabéns por essa contestação, parabéns por advogar e pela nossa classe, né? Por esta gente, por essa iniciativa de comprar, ajudar mais uma vez com esses medicamentos, Guto. E por favor, sempre que vocês puderem, venha bater papo com a gente, falar conosco no nosso Balanço Geral amanhã, porque a nossa população precisa saber que se os nossos governantes, né, os nossos representantes estão querendo fazer sensacionalismo, passar a brasa acesa ou a batata quente para as mãos dos outros, vocês estão sempre vigilantes para nos defender. Um abraço, Guto, prazer ter você aqui, muito obrigado pelo carinho e estendo também esse agradecimento ao meu querido Dr. Ricardo Pianta. Um abraço, Kleber. Lembrando o seguinte, Kleber, saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, nós temos que regular tudo isso para trabalhar a saúde. E aí a Prefeitura tem sua responsabilidade. Tá aí, gente. Vocês vão acompanhar mais no nosso Câmera Mais, no SIC News com o Everton Leone. E é uma preocupação constante. E realmente, ainda ontem assistindo o SIC News, quando o Everton Leone dizia, de imediato já veio membros do grupo Pensar Rondônia, falando com o Everton, contestando esse pedido da Prefeitura para a Justiça desse lockdown. E aí disseram, o prefeito tem essa autonomia, então por que ele não chamou a responsabilidade para si? Ele falou, não é quem manda aqui sou eu. Então vamos torcer para que coisas boas aconteçam com esses homens de bem reunidos para tentar uma solução melhor para Porto Velho e, consequentemente, Rondônia. Muitos municípios tomam aí as suas iniciativas, fazem muitas coisas, né? Não tinha nem obrigação, às vezes, de fazer as suas UTIs, né? E fizeram, juntaram empresários, por exemplo, lá em Jaru, né? E aqui, ei, vamos fazer isso lá, larga a mão disso aí. Com ou sem hospital, com ou sem apartamento, não vai somar em nada. Obrigado a vocês do Pensar Rondônia. Um abraço a toda essa gente.